Ei, gente, boa tarde a todos. A Fabem fica muito feliz de todos estarem aqui hoje, mais um sábado. É, E aí, antes da gente começar a nossa reunião, eu vou pedir para vocês olharem os celulares, colocar no silencioso ou, se possível, desligar, tá bom? Agora eu vou pedir para Vanusa ler para a gente. Aqui. A nossa leitura de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a leitura da 25, nas estradas. E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Marcos, versículo 4, capítulo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificada virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quem sem, Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando novos rumos. Bom, agora vamos fazer nossa prece inicial. Nosso amado Mestre Jesus, nós te rogamos a sua companhia neste momento, que possamos refazer nossas energias para mais uma semana que vai se iniciar e que aqui hoje nós possamos também aprender com essa palestra, que a Elijamar possa ser intuída nas suas palavras e que, assim como a Valusa leu, que o nosso coração possa estar preparado para receber esses ensinamentos. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Então, hoje nossa palestrante vai ser a Lijamar. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, porque eu postei lá no grupo que ia ser o Flávio, né? E até era o Flávio, só que aí aconteceu Flávio teve um imprevisto de trabalho e não pôde comparecer. Então, a Lijamar veio com um tema também super legal, que eu gostei, e vai fazer a palestra para a gente hoje. E o título da palestra é Quem se ama, deixa aí. Fica à vontade, Lijamar. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né, mais uma vez, juntos e
É sempre um prazer. Uma casa que é minha segunda casa, que na verdade a minha primeira casa é a UEC, né? E a segunda é a FABEM, a qual a gente trabalha aqui sob a supervisão da diretoria com a presidente Fátima, né? Que é uma casa que tem uma energia maravilhosa, que eu tenho muita afinidade. Gente, olha só, o nosso tema de hoje, antes de eu começar, quem estava aqui na palestra do Gabriel semana passada? A maioria, né? Aliás, foi uma palestra maravilhosa, e que o tema de hoje tem muito a seguir no aprendizado de amar-se a si mesmo, né? Então, o tema nosso é quem se ama, deixa ir. Então, nós, assim, é importante, o que nós estamos, qual é a nossa missão aqui? Até falei na semana passada, depois do Gabriel, né? É aprender a amar. Essa é uma condição nossa, que nós estamos aqui, aprender a amar, que é ainda muito difícil para a gente, né? Aprender a amar. É fácil amar os animaizinhos, as plantas, a natureza, mas a convivência social com o outro, ainda nós temos muito a caminhar, não é isso? O próprio Chico disse. Ontem eu estava vendo uma palestra de Geraldo Lemos, né? E aí ele perguntou, né, aí para Chico, né, a questão do amor, e Chico falou que realmente o amor é um aprendizado que inclusive gera sacrifício. Então, a reforma íntima não é fácil, aprender a amar não é fácil, mas a gente vai buscando isso e fazendo isso por osmose, né? Então, justamente, nós estamos aqui buscando conhecimento para refletir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade, os livros que a gente lê, mas tudo isso é importante quando a gente vai compreendendo agir. Sem a ação, não há renovação. Tá bom? Então, vamos lá. Nas minhas palestras, vocês viram, eu vou fazer algumas já aqui, que já está, né? A Amanda já me convidou para ao longo do ano. Eu sempre gosto de fazer as minhas palestras contando histórias, né? Para a gente refletir, porque a gente guarda mais. Então, a gente vai começar com uma história que já vai ser né, o início do que a gente vai falar sobre quem se ama, deixa ir. Então, o tema é a arte de viver junto. É uma lenda Sioux, indígena, que diz assim: eita, agora se aparecer esse negócio aqui, tá difícil. Ah, tá. Conta a lenda dos índios Sioux, certa vez, Touro Bravo e Nuvem Azul chegaram de mãos dadas à tenda do velho feiticeiro da tribo e pediram: nós nos amamos e vamos nos casar. Nós nos amamos tanto que pedimos um conselho para nos garantir ficarmos juntos, que nos assegure estar um ao lado do outro até a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: há o que possa ser feito, ainda que sejam tarefas muito difíceis. Tu, nuvem azul, deve escalar o monte ao norte da aldeia e apenas com uma rede caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui, com vida até o terceiro dia, depois da lua cheia. E tu, touro bravo, deve escalar a montanha do trono. Lá em cima, encontrar a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás apanhá-la, trazendo para mim viva. Os jovens se abraçaram com ternura e logo partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves. O velho tirou-as dos sacos e constatou que eram verdadeiramente formosos exemplares dos animais que tinha pedido. E agora, o que faremos? Os jovens perguntaram. Peguem as aves e amarrem uma a outra
outra pelos pés com essas fitas de couro. E quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres. E eles fizeram o que lhes foi ordenado e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar, mas não conseguiram apenas voar, mas conseguiram apenas saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela impossibilidade de voo, as aves arremessaram-se uma contra a outra, bicando-se até se machucar. Então o velho disse: jamais esqueçam o que estão vendo. Esse é o meu conselho. Se vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também, cedo ou tarde, começarão a machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdurem, voem juntos, mas jamais amarrados. Essa é uma verdade no casamento, também nas relações familiares de amizades e profissionais. Respeito o direito das pessoas de voar rumo aos sonhos dela. A lição principal é saber que somente livres as pessoas são capazes de amar. Então, com essa reflexão importante, cada um na cabecinha aí já está experienciando e pensando essa questão, né, do relacionamento. Ali falou de um relacionamento entre conjugal, né, parceiros, né, de amor, de amor, de afetividade, de relação de companheiros. Mas essa reflexão é no lado profissional, entre mãe e filha, pai e filho, irmãos, enfim, onde houver duas pessoas se, né, relacionando, a reflexão nos traz essa importância de que a gente quer ser dono do outro, a gente quer que o outro faça o que a gente quer do jeito que a gente quer, a gente diz que ama, mas abraça, não deixa a pessoa fluir, não deixa a pessoa fazer o que quer. Esses relacionamentos que a gente tem ainda nesse mundo. E essa reflexão traz justamente para a gente. É importante essa relação, esse amor, né? esse trabalho de afetividade, mas cada um na sua individualidade. Essa é a importância que está chamando, né? Refletindo essa historinha para a gente, né? Para a gente refletir a importância de não se amarrar, mas ficar junto, mas cada um tem o seu pensamento, seu sentimento, ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não pode ser egoísta, né? Nós estamos aqui para aprender a trabalhar menos no nosso egoísmo e deixar a gente fazer o que a gente quer também, que a gente gosta de ter liberdade, né? Mas é importante que nós respeitemos a liberdade do outro. Então, nesse processo, a gente vai, desse momento aqui na nossa humanidade reencarnatória, todos nós, né, estamos aprendendo a amar. Como é aprender a amar? Já de cara, a gente já sabe que nós temos uma lei divina, que é essa de que amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, que é amar a si, amar ao próximo, né? Isso já é uma condição da gente fazer o trabalho de amar. Mas no processo que a gente vem hoje, é importante assim, amar a si, para amar o próximo, para amar a Deus. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o meu próximo? Se eu sou uma pessoa infeliz, como é que eu posso ajudar uma outra pessoa a ser feliz também? Então, o processo é conosco, o trabalho é primeiro conosco. E, naturalmente, nós vamos com quem está, a gente está convivendo no social, seja esposa, como, né, que a gente viu, marido e filho, né, seja o que for, respeitar, amando da forma como eu gostaria que eu fosse amada também. Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente já vai aprender a como fazer isso no nosso dia a dia. Então, a primeira questão é
o nosso encontro com Deus. O que é o nosso encontro com Deus? Geralmente, a gente parte para a busca da religião, mas aqui já não estamos falando de religião. Nós vamos falar de trabalhar, porque tem gente que não tem religião e tem trabalha a sua religiosidade ou sua espiritualidade de uma forma maravilhosa. A religião é essa conexão que a gente faz, né, no local para ter esse encontro com o divino. Mas o verdadeiro encontro com Deus é aqui dentro. Então, é através da nossa espiritualidade, como diz Joana, né? Que é ela diz que é uma saudável busca de nós mesmos, né? Então, à medida que a gente vai fazendo essa busca de nós mesmos, nós vamos desenvolvendo uma percepção e inteligência que não serve somente ao ego, mas a uma busca transpessoal de realização. Ou seja, a gente não trabalha só a questão do ego, da materialidade, né, das ilusões da vida, de estar aqui agora, que é importante, sim. Mas existe algo mais que é necessário que haja um equilíbrio para que a gente tenha uma realização transpessoal, de realização, de busca de felicidade. Nós ainda buscamos muito na materialidade. E às vezes a gente tem tanta posse material, mas a gente se sente feliz, a gente se sente vazio, né? Então, algo chama esse trabalho de encontro comigo mesmo, de encontro com o divino, que a gente já viu a importância, que é uma lei divina também, importante para eu trabalhar isso aqui enquanto eu estou reencarnada. Joana diz que o caminho para o encontro divino, no entanto, para desenvolver a religiosidade e a inteligência espiritual. Nesse processo de busca de nós mesmos, nós vamos desenvolvendo a religiosidade e vamos potencializando a inteligência espiritual. Nós fazemos isso também, passo a passo, para o desenvolvimento psicológico do ser, né? Que é aprender a se conhecer. À medida que nós vamos aprendendo a nos conhecer, nós vamos transformando interiormente, né? Nós vamos buscando a nós mesmos, nós vamos ao encontro de nós mesmos, e nós vamos fazendo um exercício de amor por nós mesmos, aprendendo a se conhecer, aprender a ver o nosso lado sombra, sim, e nosso lado luz, sim, para ter esse equilíbrio. A gente ainda não gosta, a maioria de nós, a gente não gosta de ver as nossas sombras, os nossos defeitos. A gente vê os dos outros. Por isso que no Evangelho tem muita orientação no sentido de que é a questão do cisco, né? que no Evangelho que traz essa orientação para a gente. A gente enxerga dos outros, mas tem uma trave aqui, né, enorme nos nossos olhos, né? Então, é olhar, se a gente for falando várias passagens, a gente vai ver que tudo traz para o nosso encontro de nós mesmos, e não olhar para o defeito dos outros, mas os nossos, sim, certo? Então, como nós vamos fazendo esse aprendizado? A gente já sabe disso ao longo de várias reencarnações. E já no oráculo de Delfos, lá no tempo de Sócrates, que as pessoas, eu falei até semana passada, né, Fátima, lembra? Que as pessoas todos iam, nesse oráculo de Delfos, buscar, através das pitonisas sacerdotisas, respostas para o seu lado profissional, afetivo, sentimental, enfim. Mas já passando no portal, já estava escrito lá em cima: ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, a qual o Gabriel até falou mais profundamente sobre isso. Então, esse processo é de sempre, de busca, mas ainda nós estamos no processo de engatear, de buscar sempre a questão, o amor fora, não o amor dentro. E agora nós vamos potencializar aqui, neste momento, mais ainda a compreensão de como fazer isso. E aí Kardec resgatou esse ensinamento. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919,
Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E aí a espiritualidade fala, um sábio da antiguidade vos diz, conhece a ti mesmo. Aí, né? Então, Kardec já trazendo isso para nós também, né? E assim, Joana também trazendo, e ela agora vai trazer como a gente vai continuar a fazer esse processo de autoconhecimento. Ela diz o seguinte: primeiro, propõe ferramentas para um projeto consciente de crescimento em que cada qual se torna responsável por analisar e desenvolver as potencialidades que nos são inerentes, certo? Então, nós estamos aqui aprendendo cada um ser responsável por si mesmo, não acusando o outro, né? E buscar potencialidades que todos nós temos, recebemos. Nós somos co-criadores, nós somos deuses. Então, nós temos potencialidades e todos nós podemos fazer. Uma outra orientação de Joana, ela diz que o autoconhecimento é o grande desafio contemporâneo de todos os seres. Por quê? Porque existe uma sede muito grande pela realização externa, como eu já havia dito, pelas metas do ego, mas que são normalmente negligenciadas nas metas do crescimento. E é justamente esse processo, essa ação, essa atuação que nós estamos aqui, certo? E quando ela fala desafio contemporâneo, porque é só olhar para o externo, né? O que está acontecendo com a gente, né? Cada vez mais depressão, suicídio, síndromes de todas das áreas da ansiedade, né? Por quê? Porque a gente só olha para fora, é o ter, certo? Então, e aí a gente começa a sentir angústia, a gente começa a sentir as dores emocionais e vai acarretando no físico, que é o momento que nós estamos passando. É hora de firmar a pé na terra, é hora de se conectar com os céus, para a gente poder trazer todo esse processo para dentro da gente, de se autoanalisar, de se autoconhecer para nos transformarmos. É um momento cada vez mais intenso, sim, porque muita coisa está nos afetando e a gente se deixa levar sem perceber. E ela diz que o autoconhecimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. A gente dá sempre início à nova fase quando a gente começa a sentir as dores. Seja quais dores forem, dores emocionais, dores físicas, dores espirituais, a gente vai em busca. Mas muitos de nós vão em busca e resolve naquele momento e volta para trás de novo. Por quê? Porque é só naquele momento, é só busca externa. Esquece, né? O que tem que fazer é que tem que continuar a se potencializar ao aprendizado de amor a si mesmo. Já nos dizia o grande Jung que o homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma. Mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelos quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é seu dono. Então, o que ele quer dizer para isso? Enquanto ele for incapaz de controlar nossos humores e emoções, que ainda nós não controlamos. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Joana de Ângelo nos orientando, todo esse pessoal que eu estou trazendo aqui, gente maravilhosa que estuda a psique, um ano estudou a psique, continua estudando, muitos outros que continuam fazendo trabalho desses homens, pessoas maravilhosas, que vêm trazer conhecimento para a nossa transformação. Não é isso? E, gente, vou trazer um exemplo aqui de Paulo de Tarso, né? Quando ele dizia, irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habito o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Todos nós que estamos aqui, com certeza, quem não. A gente sabe que a gente tem que fazer o bem para nós mesmos, mas o mal ainda, né? Porque, como diz Jung, nós ainda não controlamos os nossos humores e emoções, nós somos impetuosos ainda.
na nossa ira, na nossa raiva, na nossa agressividade, no nosso orgulho, e aí nos nossos defeitos necessários para transformar, para ser feliz. E a gente acaba se prejudicando a nós mesmos, não é isso? Então, Joana fala que a inteligência espiritual é a inteligência da alma. Só assim nós seremos felizes. É a inteligência com a qual nos curamos e a qual nos tornamos um todo íntegro. E aí, a gente vai continuando a aprender a se amar, aprendendo a viver. Aí eu trouxe essa reflexãozinha aí que fala assim: apesar de todas as tempestades, todos os tropeços, todas as lágrimas, a gente sempre tem que acreditar que algo bom está por vir. Fé em Deus. Que está chamando a atenção para a gente. Vamos parar com o vitimismo? Vamos parar com o mimimi de mim mesmo? Vamos parar de ser condoído e vamos potencializar a nossa fé que quando a gente está buscando o quê? A nossa individuação, nossa felicidade, amar a si mesmo, que a gente viu lá atrás, o nosso encontro com Deus, tem que ter fé. Vamos potencializar a nossa fé para acreditar que tudo que a gente passa tem um motivo, seja real, feito por mim mesmo. Aí a gente acusa o governo, acusa fulano de tal, meu marido, enfim, acusa o outro. Não, a mim. Então, quando eu vou potencializando a fé, eu vou aprendendo a viver, a transformar e deixar o nosso caminho mais leve, porque a gente vai encontrando ferramentas para continuar a nossa caminhada. E aí, Joana continua dizendo na questão que como que é aprender a viver? Viver é viver de forma compatível com o autoconhecimento. Viver não como espectador passivo, mas como protagonista da marcha existencial. Aprender a viver deve nos desconectar, em muitos sentidos, das estruturas coletivas. O que quer dizer isso? É aquela que eu já tinha comentado, que não é ser igual a todo mundo. Cada um é cada um. Ou assim, seguir com a manada sem pensar, sem questionar, e vai, porque é moda, porque é isso, porque é aquilo. E vai se prejudicando, e vai entrando, e vai fazendo sem refletir. Daqui a pouco, quando começa a estar tudo errado, eu falei, mas o que está dando errado? É porque eu fui com o pensamento dos outros, e não com o meu próprio pensamento, né? Então, para encontrar nosso destino, a nossa individuação, muitas vezes perdida, deixada para trás. Então, tem duas formas de viver aí. Tem o bem viver e tem o viver bem. O que é viver bem, que a Joana fala? Que viver bem é uma das metas humanas. Sim, que é importante, que nós estamos aqui na Terra para a prosperidade material. Sim, isso aí, mas a gente só visualiza isso, só faz para isso, esquecendo muitas vezes de não ter nem tempo de fazer, não, caridade deixa para amanhã, porque quando eu tiver dinheiro, quando eu for rico, quando eu tiver uma condição melhor, a gente não faz dessas desculpas pequenas aí que a gente vai dando, mas muito importante, que a gente vai deixando a vida levar e quando se perceber, ou está doente, ou morreu e não fez o que tinha que fazer. Então, é bem viver, sim, mas também fazer o trabalho de bem viver, que essa é a mais importante, né? Que é uma conquista pessoal que é intransferível. Percebe agora? Bem viver, sim, mas viver, viver bem, sim, mas bem viver é o equilíbrio de um e de outro. Então, é um caminhar da matéria e o caminhar do espírito. Ainda nós estamos mais do viver bem, né? Mas agora a gente não vai fazer mais isso, não. A gente já tem essa consciência. A gente vai sempre lembrar da historinha do indígena ali, porque se acontecesse esse processo, né? Eu não vou culpar o outro, eu não vou me amarrar ao outro e vou transformar. E aí, nesse processo de viver bem, né? E bem viver, o que a gente tem que começar? Agora não vamos falar tudo. O segredinho principal é a questão do desapego. A gente tem que aprender a desapegar. Mas o que é desapegar? Não significa que você não deve possuir nada, mas sim que nada deve possuir a gente.
principalmente as pessoas, né? Que a gente acha que é dona de filho, dona de marido, esposa, etc, etc, etc. Aqui a gente é pegada, é meu marido, meu filho, é meu isso, meu aquilo, não é? Então, o processo de bem viver começa também, né? Vai junto aí no pacote, desapegar-se, né? Amar-se para deixar o outro livre. Bom, agora nós aprendemos a viver, agora nós vamos aprender a ser. O processo é um processo. Aprender a ser. Na frasezinha que tem aí, é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. O que vocês acham que eu tenho aqui, que eu estou falando tudo isso? Olha a responsabilidade, onde eu fui me meter. Mas eu fui me meter onde que eu tinha que ser metido, porque senão, gente, eu não ia aprender. Eu não ia, assim, eu tenho que falar isso sempre, comigo mesma. Eu não estou falando para vocês, não. Estou falando para mim. Tem muita coisa. Eu tenho que aprender a ser, né? Porque ensinar é fácil, certo? Mas para educar eu preciso ser. Então, o que adianta eu falar um monte de coisa para vocês aqui? Vocês vão chegar lá na rua, vocês vão ver coisas minhas, né? Então, a nível, né? Tudo, a gente aprende a viver, agora vamos aprender a ser. O que Joana vem trazendo para mim? Que a partir do momento em que decidimos pautar nossa vida nos valores intrínsecos da alma, pedimos para o grande desafio do ser. Saímos da condição de pessoa espelho, definida por Joana, como todo aquele que reflete a conveniência dos outros para refletir a nossa própria essência. A gente pode dar um exemplozinho básico aí a pessoas que não sabem falar não, né? Que aí é massacada, porque o outro monta em cima, aí a gente reclama, porque o outro teve uma condição mais básica, assim, a avó que cria os netos. Quantas vezes eu já vi reclamação no salão, Amanda, assim, de vó, que tá, estou exausta, gente, porque eu não aguento tomar conta dos netos. Ah, mas por que você não sei falar não, não sei, aquelas histórias assim, né? Pelo menos não um dia para descansar, a pessoa não sabe falar. E isso entra outras questões. Então, falar, aprender, Emmanuel, ele explica isso para a gente. Aprender a dizer sim, sim, não, não. Porque se eu sempre satisfazer a vontade dos outros, olha a infelicidade que eu vou criando para dentro de mim, né? Eu não vou ficar satisfeita porque eu estou em prol dos outros. E quando ela fala que decidimos pautar não, a conveniência dos outros também é a questão da manada, que eu falei de fazer tudo que os outros fazem. Né? E aprender a ser é voltar-se para dentro. E é um longo aprendizado. Né? Você está vendo as escadinhas aí, tem muita coisa para fazer. Mas com a gente entendendo e fazendo devagarzinho, a gente vai o quê? Nos reeducando para sermos, certo? Agora nós aprendendo a viver, aprendendo a ser, agora nós vamos aprender a amar, né? Trouxe outra reflexão bem legalzinha para a gente aí. Ao aprender a amar, o homem derramará lágrimas não de tristeza, mas de alegrias. Chorará não pelas guerras nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não encontrou. Perceberá que Deus a escondeu num único lugar e que não pensou procurá-la, dentro de si mesmo. E é isso aí, né? Agora nós vamos procurar dentro de nós mesmos. E o que Joana nos aconselha nesse processo de aprender a amar? Ela diz que trata-se da mais alta conquista do desenvolvimento psicológico. Por enquanto, a vigência do amor surge como experiência do sentimento que se concretiza em emoções profundamente libertadores, que faculta a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana. Esse é a nossa missão, não é? Então, quando a gente vai aprendendo a amar-se, consequentemente, naturalmente, a gente tem amor pelo próximo, amor por Deus, a gente vai se libertando, a gente vai se sentindo mais feliz, a gente vai se sentindo mais conectada com o divino, a gente vai se sentindo mais conectada conosco mesmo e, consequentemente, com o nosso próximo. Não vem nada sozinho,
mas o trabalho é olhar-se para a gente, né? Então, ela diz que isso é o objetivo essencial da nossa existência. Ela diz que quando a gente é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, que é realmente, por que o sofrimento? Principalmente, que a mulher é mais emotiva das mulheres, né? Deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato, consumidor. Eis porque muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu amo, está dizendo, tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos completamente diferentes. Porque a gente fica na dependência. Quando eu falo, eu amo, mas vai o outro fazer alguma coisinha para ver se eu tenho aquela passividade, aquela compreensão, aquela tolerância de entendimento. Não. Aí, gente, eu necessito de você. Se você me deixar, eu morro. Não é? Isso não é amar, certo? Ela diz que o amor ao próximo liberta. Aí ela fala, o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que reserva a nós mesmos, né? Sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Desidentificar-se das estruturas coletivas, sair da manada, né, para se identificar conosco mesmo. Trocar as lentes olhar, a forma de olhar, né, da alma, vai permitir uma participação individual mais intensa e profunda, porque a gente vai se olhar, vai se analisar e vai mudar toda a estrutura coletiva, familiar, da sociedade, do trabalho, porque eu vou tendo uma atuação diferenciada, não raivosa, não carente, não sem amor, mas à medida que eu vou ficando mais feliz e vou atuando, eu vou sentindo essa libertação interior. Eu vou aprendendo a respeitar o meu próximo, eu vou aprendendo a desapegar de uma série de apegos que eu tenho, seja materiais ou afetivos, porque eu compreendo, porque eu me sinto melhor. Se eu me sinto mais liberta, eu quero libertar os outros. É isso que ela quer dizer. Então, esse processo é importante que a gente continue a buscar o conhecimento para transformar. E aí, Joana vem dizendo que o que acontece com a gente nesse. Essa instrução está no livro Ser Consciente. Ela diz que a conquista de si mesmo resulta do amadurecimento psicológico. Acabei de falar, né? Pela racionalização dos acontecimentos e graças às realizações da solidariedade que faculta a superação de provas e sofrimentos, as quais passam a ter um comportamento filosófico dignificante, instrumentos de valorização da vida, ao invés de serem castigos a culpa jacente no mundo íntimo. Muitas vezes, quando ela fala de castigos, né, nós temos uns sentimentos de culpa muito grandes. Às vezes a gente tem sentimentos de culpa que a gente nem sabe por quê. Por quê? Porque a gente traz o passado. Então, o processo de sentimento de culpa e outras questões que estão no nosso inconsciente, que nós trazemos de outras vidas, ou que fazemos nessa vida também, por isso que muitas vezes a gente não sabe dizer não, porque a gente tem um sentimento de culpa que nem sabe de onde veio. E é esse trabalho que é importante fazer, trabalhar o medo, os medos, trabalhar sentimentos de culpa, certo? Que isso nos arrasta, a gente não tem uma visão, porque o sentimento é tão grande. Mas quando a gente já tem essa consciência que eu tenho que transformar, se bate o medo, se bate a culpa, peraí, é uma questão de análise, certo? É uma questão de amadurecimento psicológico. Por quê? Porque eu estou buscando conhecimento, então agora eu vou agir e transformar. É esse o processo de aprendizado de amar, que a Joana está trazendo para a gente. E ela diz também que o homem se conquista e supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros para enfrentar-se sem acusação e sem justificação. Já não vou acusar o outro, já não vou me justificar me justificando, certo? Já não vou me vitimizar. Eu vou olhar para mim e falar, todo o processo é comigo mesmo, né? Então, a conquista, à medida que eu vou me conquistando, eu vou me superando. E ela diz que a conquista de si mesmo está ao alcance do. Aí entra outra questão que Emmanuel também fala do querer, ou seja, da vontade para ser.
do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Nós temos uma condição aqui, nós não vamos morrer. Então, o processo de melhoria, para chegar lá do outro lado, ser uma pessoa melhor ainda. E voltar depois, melhor ainda. É um processo contínuo, porque eu quero, porque eu sei que eu vou triunfar, porque eu sei que eu tenho essa condição da vontade que gerencia o meu mental, e eu vou lá buscar e vou transformar. Sem vontade, sem querer, ninguém faz nada. Certo? Agora, eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, porque a nossa hora já está quase chegando. Eu vou trazer a Hamed agora, já potencializando tudo que Joana está trazendo para a gente compreender melhor ainda essa transformação de amar a nós mesmos, né? Então, Hamed, ele diz que muitos de nós nos comportamos como se o amor não fosse um sentimento a ser aprendido e compreendido. Nós estamos aqui fazendo isso, aprender e compreender. Agimos como se ele estivesse inerte em nosso mundo íntimo e passamos a viver à espera de alguém ou de alguma coisa que possa despertá-lo do dia para a noite. Esse alguma coisa e alguém não vai ser, não, vai ser eu mesmo, com as dificuldades que eu vou enfrentando e vou me compreendendo e vou me transformando. E ele diz também que quanto maior discernimento no amor, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto maior compartilhá-lo com os outros, mais ampliaremos nossa visão e compreensão a respeito dele. Porque essa conexão com o outro ou com os outros vai fazendo a gente vai se discernindo o quanto é bom amar, ser e amar o nosso próximo. Quanto bem-estar, quanto todos nós, com certeza, fez uma boa ação consigo mesmo ou com o próximo, e de repente dá aquela coisa boa, aquele prazer, né, Amandinha? Aquela coisa maravilhosa, mas porque foi solidário. Não precisa muito, não, uma palavra de amizade, uma palavra amiga, um bom dia de uma pessoa que está ali solitário, que passa e pega para conversar um pouquinho, coisas do dia a dia, que a gente não dá importância, mas que vão somatizando numa ação e reação de energia amorosa que volta para a gente. É simples, é complicado, mas é simples, mas não é complicado, porque a gente não se apercebe. Mas quando a gente vai trabalhando esse amor por nós mesmos, a gente vai se percebendo. Continuando com o Hamed, ele diz que quando congelamos a concepção sobre o amor, passamos a enxergá-lo de forma romântica e simplista, aquela que a gente já viu qual que é, né? O amor a Deus e aos outros como a si mesmo é noção que vai se desenvolvendo pelas bênçãos do tempo. E as belezas do universo nos são reveladas à proporção que amamos. Só assim nos tornamos capazes de percebê-la cada vez mais em todos os lugares. Já comentei isso aí. Nesse processo que a gente vai atuando, vai agindo, nós estamos buscando o quê? O reino de Deus, né? Nós vamos realizando o propósito de vida, como nos diz Joana. Então, nós vamos buscar a função da capacidade de sermos co-criadores em sintonia com Deus. Através do amor, podemos criar dentro e em torno de nós e um mundo melhor. Isso é buscar o reino de Deus, que é esse bem-estar, que é essa amorosidade que a gente vai sentindo. E aí, Carlos Drummond de Andrade, o que é que ele fala? Pois o amor resgata a pobreza, vence o tédio, ilumina o dia e instaura em nossa natureza a imperecível alegria. Outra coisa saudável e importante que traz esse famoso Carlos Drummond de Andrade, esse poeta maravilhoso que eu amo, eu sempre trago alguma coisa dele nas minhas palestras, né, falando sobre que o amor resgata a pobreza, vence o tédio, né, ilumina nosso dia, né, e traz alegria. A alegria é remédio para nós, igual a água. E a gente fica mais na negatividade do que porque a gente só vê as coisas exteriores, né? Mas vamos buscar essa alegria dentro de nós, que é uma forma de se amar. É uma grande forma de se amar. Sentir alegria é ter saúde. Um dia eu vou fazer uma palestra sobre felicidade e alegria para vocês verem, que tem tudo a ver. Não é isso? Aí, quem se ama, deixa ir.
A gente já viu que amor e apego não se coadunam um com o outro. Então, o trabalho do auto-amor é o trabalho do desapego. Então, o Chico fala para a gente o seguinte: ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Olha a ação aí, né? Serve sem apego. Que a gente, o apego a gente quer, quando a gente serve, a gente quer gratidão. Não é isso? A gente quer gratidão. A gente muitas vezes não pensa, mas se o outro faz uma ingratidão com a gente, poxa, eu fiz bem para ele, ele ainda foi ingrato. Isso é apego. Serve sem apego. Que se for, o importante é o que a gente faz, né? E aí ele diz: assim vencerás. Palavras do Chico, né? Continuando, o apego está relacionado. O que é apego? Agarrar-se. Agarrar a algo é um ato superficial, não existencial. Todos nós somos apegados a algumas coisas. O apego limita nossos verdadeiros desejos. Quando estamos apegados, somos mesquinhos e não estamos seguindo o fluxo da natureza. Costumamos valorizar e nos apegar a coisas que, se analisarmos, veremos pouca importância que têm. Percas são formas de aprendermos o desapego. Olha, percas são formas de aprender. Quando a gente perde alguma coisa, quem que gosta de perder aqui? Ninguém gosta de perder, porque somos apegados. Então, agora, quando vamos perder, tudo bem, virão coisas melhores, sejam materiais, ou seja, espirituais, ou seja, emocionais. Tudo quando tem um processo de dificuldade, olha a importância da fé aí. É crer que eu vou passar aquilo, está doendo, mas eu vou superar, porque eu tenho já esse trabalho com a minha espiritualidade. Eu tenho já esse encontro com o divino. Eu já estou potencializando a minha fé. Eu já estou entendendo que eu preciso aprender a amar. Se as coisas ainda estão acontecendo, é porque é a forma que eu aprendo para amar. Então, o apego descontrolado que sentimos acaba gerando medo das possíveis perdas. Os nossos medos se fazem pelas questões que a gente tem que perder, seja o que for, não é? E aí, esse pensador diz que medo se vence com segurança, apego se vence com renúncia, e aversão se vence com amor. Então, companheiros, já quase finalizamos. Todos nós temos que todo dia tomar esse remedinho aí, tá, Roberto? Esse remedinho do desapego. Agora, cada um vai saber a sua dosagem. Eu ainda preciso 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. Agora, cada um faz a sua dosagem, né? De acordo com o que está se amando aí no processo de vida, ok? Agora, nós vamos ver a diferença entre apego e amor, certo? O amor liberta, o apego oprime. O amor edifica, o apego rebaixa. O amor enaltece, o apego humilha. O amor acalma, o apego aflige. O amor espera, o apego impõe. O amor escuta, o apego ignora. O amor pacifica, o apego inquieta. Amor renuncia, apego ordena. Amor encoraja, apego intimida. Amor valoriza, apego deprecia. Amor esclarece, apego confunde. Amor se dedica, apego se serve. Abandone o apego e aprenda a amar. Porque quem se ama, deixa ir. E Chico diz para a gente: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção. Ligiamar, muito obrigada. Desculpa, ele foi resolver um negocinho, mas é muito interessante essa palestra da Ligiamar hoje, dá continuidade ao tema de autoconhecimento e reforma íntima,
que a gente vai ter até abril, né, Marcinha? Acho que é até abril. E aí depois a gente passa para outro tema. Mas é muito bacana tudo isso que a Lidmar falou, porque às vezes a gente vive a nossa vida no automatismo e não se pergunta de certas ações que a gente faz, né? Então fica sempre essa palestra foi um convite da gente se observar como que a gente tem atitudes diante de determinadas situações e se melhorar sempre, né? Agora a gente vai passar para a nossa prece final com a Vanusa. Vamos sentar de forma confortável, serenar os pensamentos. Deus Pai querido e amado, nós estamos aqui para te agradecer por esse momento especial, por essas lindas palavras que nossa irmã trouxe, que ela se fortaleça em todos aqueles que a gente já ouviu na palestra anterior, e assim como outras que virão, porque é fundamental nesse momento de nossas vidas que a gente preste atenção nas nossas atitudes e que a reforma íntima de cada um de nós seja fortalecida, que essas palavras de imensa sabedoria seja escrita nesse livro de nossa cabeceira, o livro de nossa reforma íntima. Senhor, nós pedimos paz para essa semana que começa e bênçãos para todos aqueles que nos rodeiam, em especial para os nossos familiares, para as pessoas que estão internadas nos hospitais, doentes e que passam por momentos difíceis. Nós te agradecemos por esse momento, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.